a gente precisa se conhecer para saber as nossas vulnerabilidades, para até valorizá-las, né? Saber os nossos limites, qual é a nossa potência. É como você disse, por que a gente está aqui, o que a gente pode oferecer. Por quem a gente está aqui. Por quem a gente está aqui. Muito bom. Oi, galera. Estamos aqui com mais um Vira o Jogo. Hoje de uma forma muito especial, muito querida, na verdade, uma coisa completamente diferente. Eu sou presidente do fã-clube dela faz tempo. Né? Eu acho que ela fica maluca, né? Porque eu chego onde ela trabalha, já abraço, tal, não sei o que. Então, para mim é uma honra receber a Andréa. Seja bem-vinda. Ai, que delícia. Que delícia ter você no Vira o Jogo com a gente. E assim, eu não quero falar da Andréa. Você começa falando quem que é a Andréa? Se apresenta, fala o que está no teu coração. O microfone é todo teu. Depois a gente começa a bater papo. Obrigada pelo convite, Silvio. Imagina, é uma honra ter você com a gente. Andréa, meu Deus do céu. Olha, vou começar, deixa eu ver. Tem uma história super legal, que é como eu nasci. Boa. Por quê? Porque assim, eu tenho 5 irmãos, homens, e eu sou a caçula, a única mulher, e nasci 8 anos depois do meu irmão mais novo. E por que eu nasci, né? Porque assim, meu pai ele tinha tido um infarte depois do meu irmão. E aí ele tava assim, eu vou morrer, não sei o quê. Tava assim, e a minha mãe falou assim, quer saber, eu vou engravidar. Tem uma gravidez de risco, porque ela já era mais velha naquela época. E daí ela ficou grávida, né? Com todos os cuidados e tal. E aí ele sobreviveu, né? Viu? E daí que foi muito legal, porque, né, eu já tenho 49 anos, então não tinha ultrassom naquela época, né? E aí disse que quando eu nasci, o médico falou assim, não tenho culpa, é uma criança. E aí eu fico até emocionada de falar, porque o meu pai disse que meu pai se trancou assim no banheiro e ficou chorando. Então, assim, eu acho que eu dei a vida pra ele, ele deu a vida pra mim. Né? Que lindo, então né? É muito... Que lindo. Muito legal essa... Então começa daí, né? Não, e é muito louco, porque quem te conhece, eu sempre te falei, né? Você é toda coração. Uhum. E é interessante porque eu tenho 3 filhos, né? E eu sempre peço desculpa para os 2 meninos, mas eu acho que pai tem que ser pai de filha. e também tem uma história muito louca, porque a Andressa, quando a gente soube da gravidez do 2º filho e tal, não sei o quê, a Andressa estava sentada. E a posição que ela estava sentada parecia que era um menino. E quando a gente foi fazer o ultrassom, né, eu virei para a mãe dela e falei assim, menino, não reconhece a paternidade. Eu quero uma menina. Ela começou a chorar na sala do ultrassom. Não pode ser. Não sabe. Mas é engraçado, né? Pai com filha tem um elo mais sei lá, mais direto, mais até hoje. Eu com a Andressa, a gente os ciúmes que eu tenho dela, ela não confessa, mas ela tem ciúmes de mim, entendeu? Então... Mas é uma relação muito louca. É muito bom, muito bom. Mesmo. Aí a Andréa nasceu e aí? E sempre foi essa pessoa que fala com o coração, que é aquela pessoa que é super direta, super... Conta um pouco das viradas de jogo da tua vida, conta um pouco do que você... Até a gente chegar no que você faz hoje, que eu acho que é super importante, tá todo mundo querendo saber. Então... É verdade. Daí eu nasci e aí... eu adorava, eu tinha muita admiração pelo meu irmão mais velho também e tal, não sei o quê. E eu sempre fui muito gordinha, né? Sempre tive essa... Deixa eu limpar aqui. Eu tive essa... Sempre fui uma criança muito gordinha, tal, não sei o quê, mas muito alta e tal. E aí o meu irmão... Daí eu falei assim, meu irmão fazia canoagem, né? Ele era técnico do CPUSP, da Seleção Brasileira de Canoagem, meio que trouxe a canoagem para o Brasil e tal. E aí tinha umas viagens super legais, assim, que eles faziam, e daí eu resolvi fazer também, me arriscar a fazer canoagem. Então eu amava. Eu fiz pouco tempo, assim, sei lá, dos 12 anos aos 15 anos, mais ou menos. E aí, começou a dar certo, assim, eu amava viajar, super nova, né, viajava, assim, hoje em dia, acho que seria uma loucura, o meu irmão viajava, assim, com 25 jovens, assim, imagina. A equipe da canoagem. A equipe da canoagem, só tinha menino, né, eu sempre convivi muito com meninos, né, porque, então, sempre tive essa coisa meio de mais livre, assim, não sei, era bem tranquilo. E aí eu comecei a ter um pouco de dificuldade para alguns exercícios,
né, algumas práticas do esporte. E aí eu fiz uma série de... por que tá com essa fraqueza? Por que tá com essa dificuldade? E em parte, essa dificuldade era atribuída ao fato de eu ter sido gordinha, né? Então sempre... Desculpa, era muito... pode ser que seja porque é mais pesada e tal. E daí não, né? Daí eu fiz uma biópsia na época e descobri que eu tenho, né, uma doença, uma condição genética que faz parte das doenças neuromusculares degenerativas. E que, na época, eu tenho até uma tatuagem, né? Você tem distrofia muscular, que é uma doença, enfim, que enfraquece os músculos das pernas e dos braços e vai progredindo, né? No meu caso, foi uma progressão lenta. E aí, e daí eu falei, sim, mas o que eu posso, o que eu não posso fazer? Bom, é uma doença que você tem um crédito de força, então você não pode desgastá-lo. E para isso você vai ter que parar, então, de fazer canoagem. Mas como eu vou parar de fazer canoagem aos 15 anos, se é a única coisa que eu sei fazer da vida, se é a única possibilidade do mundo? Então, eu não quero fazer mais nada, né? E aí foi muito difícil, porque era adolescente... tentando lidar com como assim, eu vou ter que... E naquela época era assim, olha, você vai parar de andar muito cedo, e era uma coisa meio estranha, assim, né? Então, daí eu tive que parar de remar, e foi assim... E eu lembro que, como é a vida, né? Eu lembro que eu tive tanta dificuldade de não poder remar, porque foi tão frustrante, que o médico... Eu lembro do médico ter falado assim, se você continuar... Você daria dias da sua vida para poder continuar remando? Aí eu assim, claro que daria. Hoje em dia, eu não daria um segundo da minha vida. Para nada, porque como a gente vai amadurecendo e mudando a perspectiva de quais são as possibilidades da vida, né? E aí, com isso, que eu não podia remar, eu falei, o que eu gosto de fazer? Sei lá, eu gosto de escrever. E aí eu fui fazer jornalismo. E aí, tem tudo a ver com você. Daí eu falei, acho que é jornalismo, mas era assim, foi tudo muito assim, acho que não era assim, nossa, meu Deus, eu tenho que ser jornalista. Então, foi assim, né? E aí você entrou em jornalismo? Entrei em jornalismo. Tá. E essa luta tua diária para uma adolescente chegar e falar, cara, quero acordar e quero viver, como é que é isso? Essa é uma grande virada de jogo que todo mundo deve estar se perguntando, porque, imagina você acordar e falar, cara... E agora? Pois é, daí eu fiz jornalismo. Daí, uma época, eu comecei a trabalhar, assim, falar assim, mas eu quero, então, ajudar as pessoas que também têm essa condição, alguma doença genética, alguma doença adquirida, principalmente porque no campo dessas doenças neuromusculares e no campo das distrofias, tem algumas que são bem mais graves do ponto de vista de velocidade da doença, da progressão. Da progressão. E, por exemplo, que é uma clássica, né, que se chama do Duchenne, né? Então, eu falei, eu vou trabalhar. Daí eu participava de um grupo de pais e pacientes, digamos assim. E aí comecei a trabalhar com isso, então tá, então... E aí, numa determinada época, que daí a gente está falando, sei lá, do começo dos anos 2000, entrou a questão de pesquisas com células-tronco. E aí falaram, por que você não ajuda isso a ter um movimento da sociedade civil para pressionar o poder público para aprovação das pesquisas com células-tronco embrionárias no Brasil? Uau! Aí eu assim, eu acho que é legal. Você acha que é legal? Sabe quantas milhares de vidas você podia salvar? Acho que... Ou salva, ou... É incrível isso. Aí eu falei, legal, o que eu posso fazer? Então vamos fazer um movimento, assim. E aí a gente fez uma instituição, chamava Movimento em Prol da Vida, né, Movitae, que era para isso. Então, fazer toda a articulação entre a sociedade civil, ou seja, pais e pacientes de doenças degenerativas ou adquiridas, que principalmente ainda sem cura, e que pleiteavam, sonhavam com essa possibilidade de ter células-tronco para dar conta dessa demanda. E para juntar também a academia, né? Então, a ciência,
e a política, que tinha que aprovar essas pesquisas, que era um tema muito polêmico, né? Mas peraí, célula tronco embrionária é o quê? Matar a criancinha para salvar o... É vida, não é vida? Gerou vida, não é vida? Não, essa coisa você só lidou com coisas simples, né? Simples, quer dizer, a sociedade, a política, a ciência... Exatamente. Né? Os grupos religiosos. Os grupos religiosos, coisa simples. Não, simples. Eu sempre procurei me afastar de temas polêmicos. Eu imagino, eu te conheço. Não, gente, Andréia é assim, entendeu? Fala assim, vamos falar de uma coisa que realmente é impossível. Chama a Andréia. Andréia, vem aqui, vamos fazer... Aí 2 minutos depois tem uma ONG montada, 2 minutos depois tem uma coisa feita, você já vai para Brasília, já aprova todo mundo, já vamos fazer, já vamos... Era assim, daí... Né? Então tá, daí comecei. Então tá, né? Daí fui presidente dessa ONG. E aí foi o máximo, assim... Foi muito legal. Aí a gente saiu e... Você sabe quando você está sendo de inspiração para quem está te ouvindo? Você entende agora por que eu insisti tanto? Andréia, vem, Andréia, vem. Sabe quantas pessoas estão olhando para você agora falando, vou sair daqui, vou lutar, vou sair daqui e vou ser gente, vou sair daqui e vou mudar essa sociedade, vou sair daqui... É isso, Déia. É isso que a gente estava conversando um pouquinho antes. É verdade. Né? Isso, não dá para ficar quieto. É muito gostoso, assim. Eu acho que é isso, Silvio, que você falou, é a inquietude. A gente tem que ter inquietude. Não dá. Para fazer o certo, para fazer o que é bom, para... Tá no nosso coração, Déia. E para fazer com amorosidade, né? Déia, eu passei por um processo de depressão muito forte. E não tenho vergonha nenhuma para te falar. Sim. Sabe? Todo mundo fala de doença, tal, não sei o quê, e não desejo para ninguém. Tá? É um negócio que a sociedade muitas vezes coloca a gente à margem. Sim. Os teus amigos muitas vezes, não, o Silvio tá meio estranho, deixa, tá, não sei o quê. Daí só a gente sabe o quanto nessa hora a gente tem que ter uma força ou de repente alguém que passa na nossa vida e fala, não, vem. Então eu acho que isso, trazer você aqui é fazer as pessoas acreditarem que a gente não tá sozinho, né? A gente não tá sozinho, só que a gente tem que estar aberto a esse tipo de coisa. Sabe? Exatamente. Nossa, e quanta gente, sabe, Silvio, eu fico pensando tantas pessoas que estiveram naquela época na luta, e eu sempre procurei explicar isso, que o tempo da ciência é diferente do tempo da doença, né? A ciência tem um tempo próprio, um tempo de pesquisa, de hipóteses, de acertar ou errar, de comprovar, e é muito mais lento esse tempo, né, do que o tempo de muitas patologias. Então, eu sempre procurei ser bastante correta nesse sentido de, assim, a gente muito provavelmente está lutando por gerações futuras e não pela nossa, sim, né? Sim. Então, isso... E aí, como parte, então, das minhas atividades... Porque era muito engraçado a ONG, né? Ligava alguém... eu quero falar com marketing. Pode falar comigo. Quero falar com, sei lá... com a parte que... Eu quero saber do tratamento. Eu quero saber com quem eu falo. Eu quero saber... como é que eu encomendo café ali para um evento? Pode falar comigo também. Tipo, era assim, da minha cozinha, da minha sala, era uma ONG gigante, assim. Eu lembro, eu fui para Itália, fui para França, fui palestrar na Itália sobre a ONG, assim, estava em Roma, loucura, né? em Lyon, nossa, na França, em vários lugares depois, e no Brasil inteiro, assim, várias entrevistas, era muito engraçado, assim, era muito, tipo, a gente tem que fazer isso. E aí, parte das minhas atividades era conversar com as famílias, justamente de explicar o risco de não cair com charlatanismo, porque muitas pessoas se aproveitam, era o evento, né, na época, então, de conversar com as famílias e explicar que tinha de lançar mão com o que tinha de aprovado ali, até coisas paliativas, digamos assim, né? Sim. Que não poderia deixar de fazer essa terapêutica, até porque se houvesse a pesquisa, a gente teria de estar forte para poder aproveitar disso. Com isso, Silvio, o que aconteceu? Eu me apaixonei por conversar com as pessoas, por acolher, por ouvir. E aí eu falei, acho que eu vou fazer psicologia então, né? Porque eu tinha uma salinha, assim, que eu conversava com as pessoas. Daí eu falei, gente, eu preciso me formar nisso, porque senão o conselho vai me prender aqui. Porque era um processo terapêutico, né? Aí eu falei, acho que eu vou fazer psicologia. Aí eu fui fazer psicologia. Que coisa. Por conta disso, para estar com as pessoas, para escutá-las, né? Para ninguém encostar o dedo e falar assim, olha, você não sabe com quem você está falando. E, na verdade, não sei com quem eu estou falando.
Mas é que pelo menos as pessoas acreditam, e é uma verdade. Eu, por exemplo, trabalho com toda essa loucura e tal, e quando você vai encaixando as peças, os brinquedos, e faz, não sei o quê, eu fui procurar, na verdade, amigos meus, que são psicólogos, o Tatal, que é o Antônio Rado Hanks, e eu falei, cara, isso que eu estou fazendo está ajudando ou, na verdade, está desencaixando tudo aquilo que as pessoas imaginam? E foi por essa linha que a gente seguiu, sabe, Andréia? Porque desencaixar a vida dos outros é muito fácil. Exatamente. Ou dar conselhos. A gente estava falando com o Fernando agora, não é? O Fernando falou, gente, só vai ter 2 tipos de empresa daqui para frente. As que realmente vão ter um conteúdo que seja relevante para a vida das pessoas ou não vão existir. Porque, sabe, as pessoas têm muito isso. Eu vou ler um negócio e vou sair por aí dando palestra. Não vai acontecer, Déia. Não vai acontecer. Não, exatamente. Sabe, não vai acontecer, não adianta. Tem que ter propriedade, tem que estudar, tem que... Enfim, é uma loucura, é uma loucura. Então, eu acho que você vai muito... Você, aliás, quando você fala dos vieses, daqui a pouco eu queria que você contasse um pouco disso. Gente, quem assiste uma palestra da Andréia, eu não estou brincando. É um convite que eu faço para todo mundo. Cada escola que eu vou do SESI, do Senai, você tem que conhecer a Andréia. Tem que trazer a Andréia. Eu acho que eu sou o melhor vendedor da tua palestra. Nas escolas. E nas empresas também, ideia. Eu acho que você tem que fazer... É um papel fundamental no mercado. Sabe? Nas indústrias, nas empresas de serviço. Você tem que estar muito presente, porque você fala com muita propriedade. Né? Então, eu acho que é por aí. Eu deixei todo mundo curioso. Eu não sei se eu pulei alguma parte dessa coisa toda, mas e a palestra sobre vieses? Da onde... Então, agora... Ou tem uma parte no meio que eu vou pular, ou a gente volta? Não. Enfim, depois acabei... deu tudo certo em relação à psicologia. As pesquisas foram aprovadas, né? Os cientistas estão aí debruçados nessas questões das pesquisas com células-tronco. E aí eu falei, bom, então tá, deu certo, né? Posso voltar para São Paulo, sair de Brasília e começar a procurar emprego. Aí eu trabalhei em alguns lugares e tal, até que trabalhei na indústria, né? Foi uma coisa bem bacana. E aí eu trabalhei aí eu entrei no SESI Senai. Não, espera, calma. Você foi parar numa indústria? Que indústria? Sim, eu trabalhei... Numa época foi muito legal, porque... Tinha uma empresa de motores, a MWM, que eles precisavam de uma pessoa uma psicóloga que entendesse um pouco de comunicação interna e tal, para trabalhar no RH. E é muito engraçado, Silvio, porque quando eu fiz as faculdades, era assim, o pecado de ser jornalista era trabalhar em assessoria de imprensa. E o pecado de ser psicólogo... Era trabalhar em RH. E eu fiz as 2 coisas, né? Eu fiz muita assessoria de imprensa e tal, mas aí eu encontrei, assim, a virtude, né? Nessas duas você falou no começo do podcast. Falou, nossa, aqui eu vou pegar só coisa fácil. Isso. Essa coisa fácil. Então, jornalista já é fácil, né? Agora fazer psicologia tá mais ainda. Né? Não, tranquilo. E daí eu falei assim, então... E daí eu fui para o RH, né? E quando eu entrei no SESI Senai, né? Fez 5 anos esses dias, né? Que eu tô lá. E, então, eu já tinha trabalhado em vários lugares, né? Lógico, né? Já entrei mais velha, né? Mais experiente. Mais experiente. Agora essas faixas de idade subiram, Déia. Isso, exatamente. A gente fala, parece que velhice começa nos 80. A gente tá chegando agora numa idade adulta, com 60 anos. Eu tô com 59, você tá... Então, assim... Não, e eu tô já, Silvia, é muito engraçado, porque eu começo as minhas palestras sempre fazendo uma brincadeira, né? Falando que eu sou cis-hétero, que eu não vou dar spoiler depois do que é, tem que assistir a tua palestra. Isso. E falando que eu tenho 49 anos. E ninguém fala nada, tipo, nossa, não parece. Eu fico muito revoltada. Aí eu não vejo a hora de fazer 50, porque de 50 tem de 50 a 59, né? Daí, quem sabe, melhora esse aspecto, né? E aí eu entrei no SESI Senai e falei assim, entrei no SESI Senai aqui no SESI Senai São Paulo, né, na Avenida Paulista, no prédio da Fiesp, para fazer processo seletivo que eles chamam de livre provimento, que são cargos de confiança, liderança, então não precisa ter o processo seletivo mais convencional, tradicional. E aí, eu estava tão cansada de temas polêmicos, né? Eu tinha perdido meu pai, né? Não, mas é engraçado. Porque eu acho que imagino você fazendo entrevista de cargo. E daí eu eu falei, ai não, gente, passei muito tempo esse negócio de célula-tronco, discutindo e dando treinamento, explicando para as famílias. É muito desgastante também, né?
tinha perdido meu pai. Eu trabalhei um tempo na Nestlé, que foi o máximo. O máximo. Trabalhei na BCP também, nossa, como eu sou velha já. E daí eu falei, não quero mais temas polêmicos e tal, então eu quero... já tinha tido isso na minha vida, eu quero a partir de agora ter uma vida mais tranquila. Então eu vou trabalhar assim, das 8 às 5, caiu a caneta, tal, não sei o quê. E aí... só que não, né? Daí... mas o que a gente pode fazer em relação à diversidade, inclusão, equidade? E aí eu comecei a migrar dentro do SESI Senai, mais para essa área de diversidade e inclusão. E hoje eu trabalho na assessoria de diversidade e inclusão. Que loucura isso, né? Que loucura. E esse mundo? Então, e aí... Esse mundo da diversidade, esse mundo do preconceito, esse mundo do... Como é que funciona, Déia? Olha, cansativo. Eu, por exemplo, eu falo para todo mundo, porque eu tenho a mãe que me criou e a mãe que me gerou, né? Então, além de eu ter a multiculturalidade no meu DNA, né? Porque veio uma parte da Moldávia, uma parte... Eu sou brasileiro. Eu ainda fui criado por uma mineira de Ponte Nova, né? Então, eu fico pensando, como é que eu posso estar num país onde a maioria das pessoas que eu conheço tem a criação que eu tive, tá certo? E as pessoas são tão preconceituosas. Eu não admito esse tipo de preconceito. Nossa, Silvio, tanto preconceito. Eu não admito esse tipo de coisa. Eu fico doido com esse tipo de coisa. Eu fico doido. Eu acho que não tem sentido nenhum, sabe? E começa na psicologia. Isso. Quando as pessoas começam a dividir as pessoas por tipo. Não, vamos criar um avatar. Você é um B2D9. Você... Meu... Eu acho que assim, de certa forma... Isso. Exatamente. Acho que de certa forma... Me perdoa, não sei se estou falando bobagem. Não, exatamente. Acho que, de certa forma, a gente procura, até porque nós, humanos, gostamos de ter certezas, de estar tudo... assim, de fechar os pontinhos. Sabe aquela brincadeira de... Sei, você fazer um monte de pontinho e ficar... A gente tem mania disso. Quadradinho. Fechar quadradinho. Fechar quadradinho. Então, é muito mais fácil... o sucesso de fechar o quadradinho se você lauda as pessoas. Se você fala que ela é um... B, não sei o que lá, e só que assim, a gente é formado, nós temos muitas possibilidades, nós somos muito mais do que um CID. Uma qualificação. Do que uma qualificação, do que um cargo, do que tudo, né? Então, e atualmente a minha dedicação é em relação a isso, viés inconscientes, né? Que Nossa, isso é demais, gente, recomendo. Sabe o que eu acho? Sinceramente, desculpa, é só um conselho, tá? O Fernando tá aí, o seu Juscelino tá aí, a Anne tá aí. Filma a palestra. Filma. Déia, eu acho que isso tinha que estar, sabe, no YouTube, tem que estar na Netflix isso aí. Com todo respeito. Acho que todo mundo tem... Eu assisti já umas 4 vezes. Assisti com os trainees, depois assisti de novo, assisti quando você lançou. Porque, inclusive, eu participo, né? Por causa da camiseta, da foto que você... Não, nossa! O tempo todo eu sempre falo de você. Ontem mesmo, foi muito emocionante ontem, porque teve encontro com as famílias, né? Na escola, numa escola de SESI, em Pinda. E depois em Taubaté, para os funcionários, tinham alunos também. Então, assim, foi muito bonito. Então, agora você precisa de novo, porque nós ampliamos. Eu falo sobre 4 temas. Então, uma base que fala sobre ESG, que fala sobre viés inconscientes, que fala sobre equidade e que fala sobre segurança psicológica. Nossa, fiquei até arrepiado. Exatamente. Juro. Então, ele é dividido assim, em questões mais subjetivas, mais individualizadas. Como é que a gente precisa ter essa amorosidade conosco, né? Em primeiro lugar. É aquela história, né? Que a gente sempre fala do... Caiu do avião, caiu a máscara. Avião, a parte da descompressão, põe a máscara primeiro em você. Põe a máscara primeiro em você. Então, é isso de cuidar de si para poder cuidar dos outros. E para isso, só com o autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para saber as nossas vulnerabilidades, para até valorizá-las, né? Saber os nossos limites, qual é a nossa potência. É como você disse, por que a gente está aqui? O que a gente pode oferecer? Por quem a gente está aqui? Por quem a gente está aqui. Então, a palestra é um grande encontro, né? Que a gente chama no SESI Senai de encontros plurais, né? Então, é um grande encontro
onde eu proponho reflexões acerca desses 3 temas. ESG, viés inconscientes, equidade e segurança psicológica. Então, são 2 temas que são mais subjetivos e 2 temas mais... Como é que a gente pode entregar isso para a coletividade? Porque a gente tem de perceber que a gente é responsável pelo outro. Sim. Né? É responsável pelo... O meu bem-estar, ele só acontece na essência e completamente se você também está em... Meu bem-estar só tem sentido se você estiver bem. Exatamente. Não tem... Posso confessar uma coisa pra você? Sabe qual é o meu maior sonho? Ficar do teu lado lá em cima. Fazer um brinquedinho desse com o teu público e falar, ó, leva isso aqui. Então vamos fazer. Você imagina, Déia? Quando o cara leva e fala, faz todo sentido. Sabe? Sim. A gente pode criar uma coisa assim, uma coisa que ninguém tem, uma coisa que... Porque eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu acho que é muito importante a pessoa olhar todo dia para aquilo e falar, faz sentido. Sabe por quê? Eu acho bem interessante isso, porque a gente tangibiliza o que a gente refletiu ali, sabe? Realmente, você consegue concretizar, né? Organizar, porque é muito difícil. E, Silvia, é muito importante que tenha a gente precisa também das pessoas para nos ajudarem para nos ajudar a fazer esse autoconhecimento. Porque é o que eu costumo dizer. A gente não se conhece, a gente sabe o que a gente é, porém, tá tudo tão colado na gente que muitas vezes a gente precisa de outra pessoa ou outros instrumentos, né? A gente utiliza instrumentos de autoconhecimento, sim, mas para ter um certo distanciamento. Se o que você está escrevendo aí, se a gente encostar bem pertinho do rosto, a gente não consegue ler. Então, é importante ter para a gente ter uma leitura nítida de nós, da vida, do mundo, do que a gente precisa se afastar também. E se afastar desses vieses inconscientes, que daí só assistindo muito para saber o que é. Isso muito é bem importante. Não, mas é uma loucura, Ontem a gente fez, se você me permite, estou super emocionado, porque a gente fez ontem um exercício numa escola, não 7, com a Mércia. A professora Mércia, nossa gratidão infinita para ela, para a Janaína, para todos os diretores do Senai, para o Marcel do SESI, para todos os diretores do SESI, para o Mário São Bernardo. Eu vou lembrando, eu peço desculpas se às vezes eu vou citando um ou outro, mas são todos muito queridos, eu amo de paixão toda essa galera. Ontem a gente fez um exercício tão louco, Déia, tão louco, porque eu acredito muito em conexão com o universo. Não sei se estou ficando muito maluco, mas assim, eu acho que tem uma conexão. Deve ter algum tipo de... Então, ontem a gente entregou todos os modelos desmontados. E ao invés de a pessoa escrever, a gente tinha bolinhas. Sabe aquelas bolinhas redondinhas, coloridas, tal, não sei o quê. E a pessoa ganhava uma tira de bolinhas da mesma cor. Né? Da mesma cor e tal. E a pessoa escrevia aquilo que estava no coração dela, essa coisa toda, tal, não sei o quê. Depois eu falei, vocês têm que decorar o carrinho com 5 bolinhas de cores diferentes. Não, peraí. Como assim? O que eu escrevi é meu. Então, acho que, primeiro, é muito difícil para a pessoa falar, você não escreveu o teu melhor? O teu melhor não pode ser o melhor para alguém? E o melhor de alguém não pode ser o melhor para você? Déia, foi uma choradeira ontem que você não tem noção. Como as coisas encaixam, como as mensagens são recebidas. Exato. Então, eu acho que faz todo sentido isso que você está falando. Tem que parar, tem que ver. E essa parte do SG, que fala de sustentabilidade, fala de futuro, fala de... Tem que estar tudo inserido. Não dá para ser diferente. E é o que a gente estava falando antes, né? No bate-papo, de que é um caminho sem volta, né? A questão de ESG, de diversidade, de inclusão, de tanta... É porque, assim, às vezes, eu até brinco que a gente poderia até mudar o nome, porque como é tanto preconceito, né? Mas falam assim, será que não é uma... Será que não é uma moda? Será que não vai acabar? Aí eu falo assim, se for só uma onda, bora surfar nessa onda do bem, né? Então, acho que o mais importante é a gente saber de que... E, assim, você falou 2 coisas que eu acho muito importante, de preconceito, e acho que o primeiro passo é a gente saber que todos nós temos preconceito,
E o que a gente precisa é compreender quais são os gatilhos que geram esse preconceito, qual é a nossa... A gente precisa identificar as nossas emoções, reconhecer os nossos vieses para que não, eles, minimamente, que isso não impacte na nossa decisão, na nossa tomada de decisão. Isso é o mais importante. Então, reconhecer a nossa... que temos preconceitos, a nossa vulnerabilidade. Outra coisa que você falou, assim, será que eu tô maluco? No sentido, assim, de... A gente também é importante, né? Isso eu acredito muito que a gente precisa duvidar um pouco da gente, no sentido de que não ter certezas. Quando a gente tem certeza, fica tudo muito cristalizado, o nosso mundo fica muito restrito. A gente precisa duvidar, mas será que... E o mais bonito, quando a gente começa a trabalhar com isso, a estudar isso, é a possibilidade de mudar de opinião. Desde que eu trabalho muito profundamente com diversidade, o que eu acho que me trouxe muita liberdade. Porque você se desfaz desse peso do preconceito, né? Então, eu brinco, as pessoas falam, ai, nossa, a sua palestra é bastante leve. Eu falo, leve não é uma palavra que me define, né? Mas assim, a gente precisa se livrar desse peso. Mas você é uma pessoa que tem um coração muito leve. Peso a verdade é essa. Para tornar o mundo mais justo, porque ainda tem é muito inóspito para os grupos minorizados. É muito, muito, muito inóspito. Então... às vezes, a gente estava falando hoje de manhã, um pouquinho antes de você chegar, né? A gente estava falando sobre criatividade. que é o que eu estudo, que é o que eu gosto de fazer, essa coisa toda, tal, não sei o quê. E aí, eu acho que eu gostaria muito de criar um desses brinquedos que a gente pudesse levar para a empresa e falar assim, vamos fazer um exercício sobre respeito? Respeito, né? A gente está passando por uma grande crise de falta de respeito. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, acho que as pessoas estão tão egocêntricas, as pessoas estão tão... A gente falou, o projeto Vira o Jogo. Gente, o projeto Vira o Jogo é para trazer pessoas aqui que tragam isso que a Andrea está trazendo. Conteúdo relevante para a tua vida. Isso não é um podcast de business, não é uma coisa que você fala, não, vamos monetizar. Não é isso, Deia, não é isso. É parar, muitas vezes, de olhar, falar, eu, para do eu. Exato. Para. Outro brinquedo, inclusive foi um diretor do Senai que falou, eu queria muito fazer um brinquedo desse falando sobre vaidade. Você me ajuda? Sim, vamos criar um brinquedo sobre vaidade. Ego, vaidade, gente. Ô Silvio, a gente brinca, essa fala nem é minha, né? Mas eu contei isso numa das palestras, que eu sigo um canal, né? Que é de um ornitólogo, que é muito interessante, que chama Planeta Aves, e daí ele fala, né? O William Make, ele explica a determinado momento lá, que um passarinho, não lembro qual que ele consegue ouvir a minhoca debaixo da terra. E aí, eu falo sobre isso quando eu explico que, gente, o mundo é muito maior do que a gente tem acesso, né? Sim. A gente não consegue saber as cores que existem no mundo, os cheiros, os odores, né? É muito maior do que a gente consegue, nós humanos conseguimos ver. E daí, uma pessoa que estava participando, eu sinto muito, não lembro quem é, mas ela falou uma coisa ótima, que ela falou assim, que para as pessoas arrogantes, né, mas assim, só pensam em si e vaidosas nesse sentido negativo, te fala assim, você ouve passarinho? Você ouve minhoca? Você ouve minhoca? Não ouço minhoca. Então, você não sabe tudo na vida, né? E agora a gente sempre brinca. Então, assim, a gente tem que entender que a gente não ouve minhoca, né? E que o mundo é muito maior do que isso, né? Você é muito querida. Olha lá, olha o horário que eu te falei. Nossa! Tá vendo? Não é rápido? Muito rápido, muito pouco, né? Muito pouco. Muito pouco de muito, Andréa. Você é muito na nossa vida. Obrigada, Você não Silvio. sabe a dimensão do amor que a gente tem por você. Bora virar o jogo do preconceito e só trazer coisas boas. Bora. Então já fica aí o convite para você voltar. Volte sempre, Déia. Volte sempre. Voltarei, será uma honra. Adorei. Esse é um canal onde a gente quer pessoas como você. Pessoas que a gente sente saudades, pessoas que a gente sabe que a gente sabe que estão lutando, mas estão lutando mesmo
por um mundo diferente, um mundo sem preconceito, um mundo ideal, um mundo que... enfim, esse mundo existe. Só que ele só vai existir se a gente não desistir de ser quem a gente é. É isso mesmo, ser quem a gente é em todos os lugares. Perfeito. Tem alguma frase que você gostaria de deixar pra gente? Alguma... Sei lá, Olha, Andréia por Andréia. Olha, eu queria até... a gente, né, você citou alguns nomes ali do SESI Senai, né? E a gente queria agradecer muito também por ainda estar nessa instituição e ela tem sido muito enriquecida pela nova administração, né? Então, falar especialmente do senhor Wilson Risolia, né, que é o diretor corporativo de estratégias educacionais, e ele sempre fala uma coisa, né, para várias pessoas, ele fala assim, você está feliz? Se você está feliz, eu estou feliz, né? E eu acho que é isso que a gente tem, essa alteridade, né? A equidade, ela se estabelece a partir dessa compreensão. Sim. Né? Para eu estar feliz, você também precisa estar, né? E a gente precisa trazer as pessoas que são subrepresentadas. Então, a minha frase eu preciso que você esteja feliz para eu estar também. Muito lindo. Então, um abraço especial para o Risolia. Eu não conheço ele pessoalmente ainda. Ai, vale a pena. Vale a pena. A gente vai marcar. Ele está virando o jogo. Boa, boa. Deia, muita gratidão. Obrigada, Silvio. Galera, mais um capítulo especial do Vira o Jogo. Estejam sempre com a gente, com o coração aberto, escutando pessoas que falam do coração para o teu coração. Um beijo enorme para vocês. E daqui a pouco a gente está, se Deus quiser, numa fase 2 com a Andréia voltando, se Deus quiser. Ela já topou. Então, aguardem novidades. Um beijo enorme para vocês. Daqui a pouco a gente se vê. See you.